Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast literário. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu não tô sozinha. Tô aqui com meus colegas Lucas e Indaiá. E juntos a gente vai conversar sobre uma obra super importante do realismo brasileiro. Isso mesmo, Denard. Hoje a gente vai falar sobre Quincas Borba, do nosso querido Machado de Assis. O livro foi publicado em 1891 e faz parte da chamada Trilogia Realista, junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. É um clássico que mistura filosofia, crítica social, ironia e também um pouco de drama. E antes que vocês pensem, um clássico chato, calma. Machado de Assis é daqueles escritores que parecem conversar com a gente. Ele fala de coisas que mesmo no século XIX continuam atuais. Então bora mergulhar nesse enredo, conhecer os personagens e ver o que a gente pode tirar dessa leitura. Então, para começar, a história gira em torno do Rubião. Ele era um professor de Barbacena, bem simples, meio ingênuo, que de repente ficou milionário. Como? O amigo dele, Quincas Borba, que era um filósofo meio excêntrico, morreu e deixou toda a herança para o Rubião. Mas tinha um detalhe engraçado. O testamento dizia que ele tinha que cuidar do cachorro do filósofo, que por coincidência também se chamava Quincas Borba. Então, imagina, o cara ficou rico, mas junto veio a responsabilidade de cuidar de um cãozinho herdeiro. Com essa herança, Rubião decide se mudar pro Rio de Janeiro, né? E aí começa a parte mais interessante. Ele conhece Cristiano Palha e a esposa dele, Sofia. E o casal, ele vê no Rubião, assim, uma oportunidade perfeita de vantagem. O Cristiano é super ambicioso e a Sofia é vaidosa, charmosa e acaba sendo alvo de paixão do Rubião. Só que essa paixão não é correspondida, né? A Sofia gosta de ser admirada, mas não sente nada por ele. E o Rubião, completamente cego, vai se afundando nisso. Enquanto isso, o Palha e a Sofia exploram a fortuna dele até que ele começa a perder tudo. E não é só dinheiro que ele perde também não, viu? Ele começa a perder a sanidade, acredita que é Napoleão III, entra em delírio e começa a ficar paranoico. A vida dele vai ladeira abaixo, e o pior, as pessoas que estavam em volta dele simplesmente somem, quando não tem mais o que ganhar ao lado dele. É bem trágico. O Rubião volta pra Barbacena, já totalmente fora de si, repetindo a famosa frase de Quincas Borba, o filósofo: ao vencedor, as batatas. Pouco depois ele morre, o cãozinho também. E é um desfecho que junta tragédia e ironia, bem no estilo do Machado. Rapidinho dos personagens principais, acho que ajuda a entender melhor. Boa, Denard, isso aí. Então, vamos começar pelo Rubião. Ele é o protagonista, um cara bom, mas muito ingênuo também. Ele representa aquele sujeito provinciano que não consegue lidar com a malícia e a esperteza da elite urbana. E o Quincas Borba, o filósofo, né? É bem assim. Ele cria essa filosofia chamada humanitismo, que é meio que uma paródia da teoria da evolução, sabe? Tipo, só os mais fortes sobrevivem e aos vencedores, claro, as batatas. E a gente não pode esquecer o Quincas Borba cachorro. Ele é meio um símbolo, porque representa a herança, a ironia e também mostra como até a vida de um animal tinha mais garantia do que a do Rubião. Bom, já o casal Palha, né? O Cristiano ele é um super calculista que só pensa em lucro e dinheiro. A Sofia, como a Indaiá falou, ela é vaidosa e gosta de ser cortejada. Mas no fundo, não tem muita profundidade. Ela usa o Rubião, deixa ele sonhar, mas nunca entrega nada de verdade para ele. Tem também o Carlos Maria, aquele bonitão que a Sofia admira, mas que casa com a Maria Benedita. E ainda aparecem outros personagens secundários também, como o advogado Camacho, sempre atrás das vantagens. No fundo, todos eles mostram diferentes arquétipos da sociedade carioca do século XIX. Mas vocês acham que a Sofia realmente gostava do Rubião ou ela só jogava com ele? Para mim, na minha opinião, assim, eu acho que não. Ela só se divertia com a atenção. Era mais uma vaidade do que qualquer sentimento verdadeiro do que ela sentia por ele. Não, eu concordo completamente. O Rubião foi só uma peça ali no jogo dela e do marido. E isso é bem machadiano, mostrar como as relações humanas podem ser bem interesseiras, né? Agora é o tempo da história, a segunda metade do século XIX. Tem até referência à queda de Napoleão III, que ajuda a mostrar a época. Os espaços eles são muito bem escolhidos. Primeiro vem Barbacena, que representa a simplicidade do interior, né? Depois, Rio de Janeiro. É o centro da política da elite, do luxo e também da falsidade, como todos nós já conhecemos. O contraste ele é bem importante para mostrar como o Rubião também não estava preparado.
E aí, bem interessante como o Machado usa o espaço como uma metáfora. O rio é o lugar da ilusão e da queda, Barbacena é o começo e também o fim. Mas já não tem mais aquela inocência do começo da obra. É um círculo fechado, basicamente. E agora vem a parte que eu mais gosto, a crítica social. Machado de Assis não dá ponto sem nó. Ele mostra como a burguesia em ascensão era interesseira, como os casamentos eram por conveniência e como as pessoas se aproveitavam umas das outras. E o humanitismo é uma sátira disso tudo, né? Ao vencedor, as batatas. É basicamente assim: quem é mais forte, mais respeito, mais malicioso e vai levar tudo. Quem não é, vai acabar ficando sem nada. O estilo do Machado é bem... Ele fala com o leitor, faz piada, usa ironia. Às vezes ele para a narrativa só pra comentar alguma coisinha ali. E isso aproxima muita gente e deixa o texto atual, até hoje. Vocês não acham que essa frase do humanitismo ainda vale hoje em dia? Tipo, no mundo do trabalho, nas relações? Olha, eu acho que com certeza, né? É só pensar. Quem não se adapta não vai jogar o jogo, acaba sendo deixado para trás. O livro, apesar de ser do século XIX, poderia ter escrito, por exemplo, ontem. Sim, bem isso. É por isso que Machado de Assis é um gênio. Ele fala do humano e isso não vai envelhecer nunca, basicamente. Então, para fechar, Quincas Borba é um romance que mistura tragédia, filosofia e crítica social. Rubião é uma vítima da própria ingenuidade e de uma sociedade cruel. E o mais importante é como a gente se reconhece nessa obra. Ainda hoje existem muitas pessoas como o Rubião, o Palha e a Sofia, pois a luta pelo poder e pelo interesse continuam por aí. Machado nos faz sim, né? Mas ele também faz a gente refletir sobre as coisas. Ele mostra que nem sempre o vencedor é o mais justo e que às vezes a vitória vem às custas da destruição de outras pessoas. Aí fica aquela pergunta final: será que a gente também não vive sob a lógica do humanitismo nos dias de hoje? Eu acho que sim, sabe? O que mais me chamou a atenção foi como Machado usa a ironia para criticar a sociedade. Parece que ele tá falando com a gente hoje, não há mais de 100 anos. E sinceramente eu fiquei com uma mistura de raiva e pena do Rubião. Sim, totalmente. Eu também senti muita pena dele. Ele é um personagem super-humano, como nós, né? Também temos muitas falhas. E também é impossível acabar não se apegando. No final eu fiquei meio revoltado também, né? Porque, meu Deus, ele não merecia tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo o livro mostra que só a bondade não basta em um mundo cheio de interesses, como hoje em dia. E pra mim, o que ficou dessa coisa do humanitismo é justamente a frase: ao vencedor as batatas. Ficou martelando na minha cabeça durante toda a leitura, basicamente. É engraçado e bem triste ao mesmo tempo. Porque a gente percebe que a vida continua sendo assim. Quem é mais esperto, quem joga melhor, e acaba vencendo. E eu achei isso muito genial na obra. Traz um tom bem atual. No fim das contas, cada um leva uma coisa diferente do livro, né? Mas todo mundo concorda que vale muito a pena ler Quincas Borba. Com certeza, Denard. Eu acho que esse é o poder do Machado, né? Ele consegue fazer a gente rir e pensar, começar também até a se indignar. Tudo isso em uma mesma obra. É isso aí. E não fica a dica: leiam Quincas Borba e se preparem, porque Machado não perdoa ninguém, nem os personagens e muito menos os leitores. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa conversa sobre Quincas Borba. Se vocês curtiram, compartilhe com seus amigos, porque clássico bom é clássico discutido. Valeu pela audiência e até o próximo episódio. Tchau!